Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir a este vídeo, acompanhar a mais uma aula. Estamos iniciando um novo trimestre. Nesse trimestre nós vamos acompanhar as revelações de Jesus Cristo através de Apocalipse por meio do seu apóstolo João. João, aquele que amado de Jesus, o ancião, o amigo mais íntimo de Jesus Cristo. João estava vivendo uma fase difícil, um momento complicado na vida da igreja. Momento este que, se analisarmos bem friamente, bem humanamente, lembra muito os dias atuais que estamos vivendo. João estava exilado na ilha de Patmos e lá recebeu esta visão, essas palavras. Ele estava precisando. Mas antes de continuarmos, vamos orar. Amado Deus, eu agradeço por mais esta oportunidade. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo, é um Deus que sempre está pronto a nos ajudar, a nos acompanhar, se nós tão somente nos arrependermos. E eu coloco em tuas mãos a vida dos meus irmãos aqui da Igreja Batista do Jardim Peri e dos meus irmãos espalhados por este Brasil, por este mundo afora. Guarde cada um, proteja cada um conforme a tua infinita misericórdia e nos dê o dom da tua palavra, pois nós muito precisamos. Em nome de Jesus Cristo nós assim oramos. Amém. Como eu disse, João estava vivendo um momento difícil, talvez o momento mais difícil de sua vida. Assim como você, assim como eu, ele também estava precisando da consolação de Jesus Cristo. Afinal de contas, não é fácil viver em um contexto onde todas as mídias apontam o medo, onde você busca na internet e lá está estampado o medo. A pregação das mídias sociais, dos telejornais, dos jornais escritos, das revistas, é colocando medo no teu coração e no meu coração. Por tudo isso, o apóstolo João teve que receber do próprio Senhor Jesus esta revelação de Apocalipse. Muito provavelmente, neste período que ele recebeu esta revelação de Jesus Cristo, tenha sido o período que o apóstolo Paulo havia sido decapitado. É muito provável isso. Afinal de contas, este período que está registrado, muito provavelmente tenha sido o período que Nero havia colocado fogo em Roma. Há grandes indícios que tenha sido Nero. Esse período que ele está vivendo foi o período de 85 a 95 depois de Cristo. Período de incerteza, período de total insanidade por parte daqueles que administravam aqueles países. O Império Romano, um império muito grande,
de homens vaidosos, de homens opulentos, de homens sádicos, loucos, homens que queriam ser Deus, homens que queriam a glória e a honra para si. Nero, muito provavelmente, a história diz que ele queria uma cidade nova, mas para ter uma cidade nova era preciso convencer os seus senadores, os seus deputados, os seus prefeitos, e eles não tinham para onde se expandir. Então ele provavelmente tenha subornado alguns subalternos seus e colocou fogo em Roma. Mas por uma causa que eles e a história não sabem explicar, a cidade onde os cristãos moravam ficou intacta, não pegou fogo. Então ali Nero, e os seus seguidores tiveram um álibi e condenaram os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Condenaram não, acusaram os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E Paulo, como sendo líderes dele, foi caçado e foi subjugado e foi condenado à morte. Ele foi condenado a ser guilhotinado, a ser decapitado. E isso está registrado na história geral e também na Bíblia. Eu coloco nas tuas mãos a seguinte responsabilidade não, mas atividade nessa semana. Por que você não escreve alguma coisa e publique-a aos teus amigos, aos teus parentes, aos teus vizinhos, o que Deus está colocando no teu coração? Lembre-se, nós estamos apenas recebendo más notícias, mas Deus tem uma revelação dele para você. Ao ler a Bíblia, ele revela-se dia após dia aquilo que ele, Deus, tem para nós. E a revelação que Deus tinha para João e tem para nós é que ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Nada acontece a nenhum de nós se Deus não o permitir. E ele está falando para João: João, eu ainda estou no comando da situação, eu ainda estou no comando da tua vida, no comando da vida da igreja. A igreja não está à mercê. Se todas essas coisas estão acontecendo porque eu estou permitindo. É sob a minha permissão que essas coisas estão acontecendo. E não vai além disso. Nada vai acontecer a você, a mim, a nós, se Deus não permitir. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Não deixe que essas más notícias interrompam a tua fé. Não deixe que essas más notícias paralise a tua vida. Não deixe que isso te norteie.
Não. Deus ainda está no comando da situação. Ele ainda nos ama. Ele ainda quer o nosso bem. O livro de Apocalipse não é um livro para termos medo. Muito pelo contrário. Você e eu já deve ter ouvido, porque eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas dizendo que tem medo de ler Apocalipse. Apocalipse não é um livro para termos medo, assim como Daniel não é um livro para termos medo, assim como também Ezequiel não é um livro para termos medo, assim como a Bíblia não é um livro para termos medo. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo para aqueles que creem, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Por isso, a palavra de Deus, ela vem como exatidão, revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. João estava precisando ouvir aquilo. Porque com certeza todos aqueles acontecimentos estavam deixando o apóstolo João triste, cabisbaixo, com medo. Quem é que não tem medo, né? Nós estamos vivendo momentos de incerteza, momentos que requer de nós alguma postura. E a postura melhor que nós podemos ter neste momento é a de mantermos a nossa fé, de aquecermos a nossa fé. E como é que nós aquecemos a nossa fé, que nós mantemos a nossa fé? É com o propósito de melhor conhecermos o nosso Deus, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Nós precisamos tomar posse e tomarmos a decisão de lermos a Bíblia, de buscarmos a Bíblia, de orarmos, buscarmos a Deus em oração. Não deixe que esses problemas tirem o teu foco de conhecer Jesus. Busque Jesus Cristo. Ore a Deus. Seja incisiva. Seja como Jacó. Eu não te abandonarei. Eu não te abandonarei. Deus quer que nós tenhamos esse firme propósito e não o deixemos. A situação estava difícil. A situação está difícil. Mas Deus continua no comando. A revelação de Jesus Cristo começa da seguinte forma: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar os seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Se João, neste tempo aqui, achava que estava próximo, quanto mais hoje. Hoje muito mais está próximo. Breve Jesus voltará. Não para lutar, mas para julgar. Porque quando ele vier, toda a luta, todo o pranto cessará.
e Ele vai julgar, e Ele vai levar-nos, todos que estivermos preparados. Quando vai ser? Eu não sei. Eu não sei. Mas temos que estar prontos. Temos que estar prontos. Temos que estar prontos. Deus abençoe vocês. Não faltem ao estudo da Escola Bíblica Dominical que retornará neste domingo. Compareçam todos os dias, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós começaremos e aprenderemos juntos e seremos juntos consolados por Jesus Cristo. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Cada dia posso ver, perceber em teu olhar as pessoas tão vazias, cheia de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus.